ansiedade de controlar o tempo e o medo de confiar. Que lições a gente pode tirar da vida de Rebeca dentro disso? A leitura que Elzimeire aí falou conta uma breve história de Rebeca e Isaac. Rebeca, que casou com Isaac. Mais na frente eu vou falar um pouquinho da história. E ela era estéril, gente. Ela passou 20 anos praticamente ali estéril, sem conseguir dar à luz. A Isaac ora, pede a Deus e a Rebeca engravida de gêmeos. E a Bíblia aí vai dizer, como Elzimeire leu, que esses gêmeos brigavam muito dentro da sua barriga e ela não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Naquela época não tinha ultrassom, não tinha exames para saber o que estava acontecendo. Então o próprio Deus fala com Rebeca que no ventre dela tem 2 nações e que o mais velho iria servir ao mais moço. Por que Deus deixou isso claro? Porque, gente, a cultura daquela época no Ocidente é assim até hoje. A gente sabe que o primogênito, o filho mais velho, ele tem um direito maior da primogenitura, ele tem essa bênção da primogenitura. E aí Deus deixa claro para Rebeca que ao invés de Esaú, que foi o nome dado ao filho mais velho, quem seria o herdeiro dessa bênção divina seria o Jacó, que é o filho mais novo do casal. E aí o que é que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente? Rebeca recebe essa profecia, Deus fala com ela, chega um tempo, Isaac vai ficando velho, nos próximos capítulos em diante a gente vai ler que Isaac vai ficando velho, e quando ele vai ficando velho ali, perdendo a sua visão, o que acontece? Ele diz, olha, meu filho Esaú, que é o mais velho, prepara uma comida especial, porque eu vou te abençoar. Rebeca, ouvindo isso, gente, entrou provavelmente em pânico. Por que eu vou dizer que ela entrou em pânico? Porque ela agora começa a traçar um plano para cumprir a vontade de Deus. Porque o que Deus tinha dito para ela era que era Jacó. Mas quando ela vê Isaac, na tentativa de abençoar Esaú, ela se desespera. E a minha primeira pergunta para vocês nessa noite é, gente, quantas vezes fazemos a coisa certa pelos meios errados? Às vezes Deus prometeu, por exemplo, para Tatiane, eu vou te honrar no trabalho, eu vou te dar uma promoção, e aí, de repente, o tempo vai passando e essa promoção de Tatiane não chega, e aí alguém vem e diz assim, olha Tatiane, eu tenho uma forma de você conseguir essa promoção, mas é um pouco, não é um meio legal, é um meio ilegal. Tatiane, se não estiver ouvindo a voz de Deus, se não estiver na paz do Espírito Santo, o que é que Tatiane vai fazer? Ela vai tentar cumprir a promessa de Deus pelos meios errados. E foi isso que a Rebeca, gente, ela fez. Ela, ao traçar o plano de enganar o marido, manipular o filho Jacó para que fizesse execução do plano, ela acaba colhendo sim. O filho foi abençoado, como a gente vai ver aí na frente, foi abençoado. Porém, as consequências foram danosas, porque Esaú ficou com raiva, quis matar Jacó, Jacó precisou fugir, e se a gente for fazer uma leitura aí no livro de Gênesis, a gente vai ver que Rebeca morreu, gente, sem ver o seu filho novamente. Então, quando a gente faz as coisas certas pelos meios errados, as consequências são desagradáveis. Melhor é a gente esperar e confiar em Deus. Mas por que a gente às vezes não consegue caminhar nessa frequência de confiar em Deus? Pelo que a gente já vai entrar agora no nosso tema, por causa da ansiedade, por causa do estresse, por causa do medo. Esses três que hoje eu quero que vocês entendam
com profundidade a diferença dos três e como os três afetam a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Rebeca, ela não ora, mas ela apenas executa. Ela não foi consultar a Deus. Em momento nenhum aí na Bíblia tem dizendo que Rebeca foi consultar a Deus, que foi orar a Deus. Não tem. Tem que Rebeca, no momento que ouviu, gente, que Isaac iria abençoar Esaú, ela entrou em ação. Ela bolou um plano. Olha, meu filho Jacó, você vai matar, pegar um animal, eu vou fazer uma comida especial. Você vai levar para o seu pai, você vai se cobrir com pelo, porque seu irmão é peludo, seu pai não está enxergando mais direito, e aí ele vai te abençoar. Ela quis executar o plano de Deus pelos meios errados. Então gravem isso. Se Deus prometeu, se não é a coisa certa, não é o meio legal, não está debaixo dos princípios, não vá. Porque na hora que Deus preparou a bênção para você, na hora que tiver que se cumprir, será, gente, pelos meios legais. Nunca será pelos meios ilegais. Então guarde isso com você. Então por que é, gente, que Rebeca, grava essa palavra, faz isso? Ela faz isso tudo por medo. Ela naquele momento foi dominada por uma emoção chamada medo. Rebeca teve medo de que de alguma forma o plano de Deus não se cumprisse. Ela pensou, meu Deus, se agora ele abençoar Esaú, o plano não vai se cumprir. Então o medo entrou na vida de Rebeca. Então na nossa vida também não é diferente. O medo, ele entra quando a gente sente que está perdendo o controle. E aí agora eu vou falar para vocês o que é o medo. O que é o medo, gente? O medo, ele é a raiz da ansiedade e do estresse. O que é o medo? O medo, ela é uma emoção natural que Deus fez para nos proteger. Se a gente não tivesse medo, a gente poderia morrer, a gente poderia se machucar. Mas é porque eu tenho medo, vamos supor, eu ouvi um barulho, eu vou correr. É uma forma do meu corpo me proteger. Eu vou correr para me proteger. Só que aí, quando eu vejo que não é nada, o medo passa e eu fico tranquila. Só que, quando este medo, ele fica em excesso, o que é ficar em excesso? Eu ouvi o barulho, corri, aí eu vi que não é nada e eu continuo com medo, já é um medo que a gente vai dizer, um medo patológico. E esse medo patológico exatamente que vai levar ao estresse e à ansiedade, que eu já vou falar daqui a pouco a diferença dos dois. Isso acontece porque, gente, vamos supor, a gente veio ao mundo. Quando a gente nasceu, a gente já nasceu com medo. Como eu disse a vocês, é uma emoção natural que Deus fez para nos proteger. Só que o que é que acontece? A gente vem de uma cultura onde o medo, muitas vezes nas crianças, ele é valorizado, ele é mal processado. É cantando canções Boi de Cara Preta, como a gente vê. É colocando medo na criança de todo tipo. Então imagina, a criança ela vai viver assustada. Imagina se eu digo, olha, é boi da cara preta, o bicho papão vai te pegar. Usando um pânico, que já é o medo exagerado na criança. E aí a gente cresce nesse ambiente. E vamos supor, você já nasceu com medo, mas aí você cresceu nesse ambiente onde te colocavam medo por tudo. E aí você começou a ter medo de tudo. Tem no nosso cérebro que a ciência vai dizer que são neurônios espelhados. O que é neurônios espelhados? Eles fizeram um experimento com chimpanzés e observaram que o chimpanzé, quando ele está fazendo qualquer movimentação, comendo, fazendo qualquer coisa, o outro que está observando, o neurônio na mesma área do cérebro que está sendo ativada, vamos supor, estou comendo e aí mexe alguma parte do meu cérebro, os neurônios naquela parte. O outro chimpanzé que estava olhando, mesmo sem fazer nada, mexia um neurônio também na mesma região. Eles chamam isso de neurônios espelhados. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a sua mãe, o seu pai, eram pessoas extremamente medrosas, ansiosas, estressadas, só de você ver,
você também já ficou assim, estressado e ansioso. Falou de estresse, você já falou de ansiedade. Qual é a diferença? O estresse, gente, ela é uma reação para o que está acontecendo agora. Por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação, eu posso ficar estressada no momento, eu ficar tensa, eu ficar ali, sobrecarregada. Estresse é uma reação para o que está acontecendo no meu agora. E a ansiedade, ela já é uma reação para o que vai acontecer, o que eu imagino que vai acontecer. Então, o estresse é para eu reagir realmente a uma situação que está acontecendo agora. Já a ansiedade é uma reação para algo que eu vou imaginar que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho uma palestra daqui a uma semana. Se eu imaginar que não vão gostar, eu já começo já com aquelas reações de coração disparado, insônia, eu fico irritada, eu fico ansiosa, eu já começo a ter preocupações que a gente chama de ruminação, pensamentos negativos, de que não vão gostar, entendeu? Então, a ansiedade sempre me leva para o que pode acontecer. E já a reação do estresse é para o que está acontecendo no momento. Entende? E todas essas duas que eu falei com vocês, tanto o estresse quanto a ansiedade, elas têm a ver com quem, gente? Medo. Medo descontrolado. E como é que o medo fica descontrolado, já que ele é natural? Como eu expliquei para vocês. O ambiente onde a gente cresceu, o ambiente onde a gente foi gerada, proporcionou que infelizmente isso acontecesse. Quando Rebeca ela teve esse medo, o que é que acontece? Aí esse medo gerou o estresse, preciso agir agora, eu preciso fazer alguma coisa. E aí vem a ansiedade também, Deus não vai fazer, não vai se cumprir. Entende que às vezes as duas coisas estão andando junto? Vocês conseguem entender? Que às vezes não tem como separar, quem é estressado é também ansioso? O estressado ele reage no momento da dificuldade, o ansioso ele fica ruminando para o que vai acontecer. E muitas vezes a pessoa é tão ansiosa que ela deixa de fazer algo só por ela imaginar que não vai dar certo ou que algo de ruim pode acontecer. E isso é terrível, porque isso trava a vida da pessoa. E eu tenho certeza, gente, que Deus ele não quer isso nem para minha vida e nem para a vida de nenhuma de vocês. Porque se eu for perguntar aqui para cada uma vai ter uma história que já viveu com medo em excesso, com estresse, com ansiedade. Mas calma, é possível a gente resolver isso, a gente vai chegar lá. Então, ela para controlar, ela tentou controlar, gente, a situação, porque muitas vezes quando a gente tem medo em excesso ou ansiedade, a gente acha que vai controlar ali a situação. Às vezes a gente até pode controlar, mas alguma coisa a gente vai perder. E geralmente, gravem isso aqui e já comece a pensar na cabeça de vocês. Geralmente a gente sempre perde, sabe o quê? Vínculos, pessoas. Porque o nosso comportamento, às vezes precipitado, dominado pelo estresse, pela ansiedade, a gente vai ter rompimento de vínculos. Como Rebeca teve. Ela controlou a situação. Mas ela perdeu o filho dela. O filho que ela nunca mais ia ver, porque o filho teve que fugir, porque o irmão iria matar. Então entende que às vezes uma decisão que a gente toma baseado no medo, no estresse e na ansiedade pode fazer com que a gente tenha perdas irreparáveis, que não tem mais volta. Porque não teve mais volta para Rebeca. O filho foi embora e nunca mais voltou. Ela morreu sem ver esse filho, como a gente vê na Bíblia. Então, quantas coisas a gente pode perder por causa do medo, por não esperar em Deus. Porque, Deus está demorando demais, eu não vou esperar, eu vou dar o meu jeito. E se a gente for ver na Bíblia, não foi só Rebeca, a gente sabe que teve Abraão, que teve outros personagens que quiseram
apressar as coisas. E isso não deu certo. Então, toda vez que vocês estiverem assim, o medo estiver tentando te dominar, para você apressar as coisas, para você agir pelos meios errados, pare. Deus não está aí. Quem está gritando aí é o seu medo, é o seu estresse, é a sua ansiedade. Entendeu? Então, todo estresse, todo medo, todo estresse e toda ansiedade esconde aí um medo não tratado. Simar, a raiz do medo, da minha ansiedade, do meu estresse é o quê? Um medo em excesso que não foi tratado. Onde é que trata? Na terapia. A gente precisa ir para a terapia para tratar os traumas que geralmente tem decorrente aí. Por que tem esse medo em excesso? Foi rejeição? Foi um abuso sexual? Foi agressão física? Foi agressão verbal? Foi um abandono? Então tudo isso pode causar um medo em excesso e aí a pessoa desenvolver uma ansiedade, um estresse descontrolado. Então entendam que o estresse e a ansiedade é só a pontinha ali do iceberg, que por baixo tem esse medo, e por baixo do medo tem os traumas, tem as feridas emocionais. A ansiedade muitas vezes que a gente tem hoje, o estresse não começou agora, isso já vem aí de um tempo nessa programação. E falando em programação, nós vamos voltar agora um pouquinho na história de Rebeca e vocês vão entender de onde vem essa iniciativa de Rebeca querer controlar tudo. De onde vem isso? Começou no casamento dela? Não. Se a gente voltar um pouquinho aí em Gênesis, a gente vai ver que quando Eliezer, que era o servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac, entre os parentes de Abraão, uma terra mais distante, ele foi buscar uma esposa. Ele orou a Deus e pediu, oh Deus, me guie e tal. Quando ele chega em um poço, encontra Rebeca pegando água. E naquele momento ali em oração, ele pede água para Rebeca. E Rebeca, gente, prontamente não só dá água para Eliezer, mas ela serve todos os camelos os quais ele estava trazendo na viagem. E a gente sabe que dar água a camelo não é uma tarefa fácil. Então, essa prontidão de Rebeca faz com que Eliezer entenda que é aquela a mulher que Deus preparou para Isaac. Logo ele fala com ela, vai até a casa, conversa com a família pergunta a Rebeca se ela deseja ir com aquele servo e ela aceita ir. Então, a gente pode ver que Rebeca sempre foi uma mulher de querer resolver as coisas, de ter iniciativa. É bom a gente ter iniciativa? É bom, mas eu vou mostrar a vocês que às vezes tem iniciativa da gente, que às vezes a gente vai querer passar um pouquinho na frente de Deus. Isso vem da onde também? Pode vir do meu temperamento. A gente sabe que tem 4 tipos de temperamento, que é o colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Cada um desses se comporta de uma forma diferente. Mas o sanguíneo e o colérico são temperamentos mais extrovertidos, com mais iniciativa do que os outros dois. Então isso também contabiliza para a pessoa. Geralmente o sanguíneo e o colérico são pessoas que têm uma tendência, gente, maior a ter ansiedade e estresse por conta do temperamento, por conta do ambiente, como eu falei para vocês no início, onde a pessoa foi gerada, as pessoas que ele copiou a forma de lidar com os problemas. Porque imagina aqui comigo, vamos aqui, na prática. Eu sou mãe. Se, por exemplo, eu vejo uma barata e aí eu começo a gritar, subo aqui na cadeira e começo a gritar, vocês acham o quê? Que as minhas filhas, elas vão ser diferentes de mim? Dificilmente. Geralmente elas vão copiar o mesmo modelo de enfrentamento. Se quando tem um problema, eu me desespero, eu começo a gritar, eu fico estressada, eu fico nervosa, eu fico, ai meu Deus, ai, vocês acham que elas, quando tiverem um problema na vida, ela vai copiar quem? Mamãe! Porque foi com mamãe que ela aprendeu como é que lidava com os problemas. E isso acontece de forma inconsciente. E pasmem, muitas vezes, até sem a gente querer,
a gente repete o mesmo comportamento. Porque isso já está aqui, ó, como eu falei para vocês no início, ó, neurônios espelhos. Você copiou, espelhou sem querer. Entendem? Então, a partir de hoje, começa a olhar esse estresse, essa ansiedade. Minha família é assim? Quem é assim? E você vai começar a observar que você não tem isso sozinha, que outras pessoas antes de você também têm esse comportamento. Tá certo? Então, vamos lá. Seguir aqui. Vamos ver os princípios espirituais, gente, que Rebeca quebrou ao tomar essa decisão precipitada, baseada na ansiedade, no medo e no estresse. Vamos lá. Gente, promessas, as promessas de Deus, elas não precisam que de manipulação, mas elas precisam de fé. O que é que o Salmo 37, no verso 5 diz? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é verdade? Então, se eu tentar dar um jeitinho, manipular, não vai dar certo. Pode até se concretizar alguma coisa, mas algo eu vou perder. Mas algo vai ter para mim, porque eu estou quebrando princípios. Entende? E Deus não trabalha. Lembra que eu falei a semana passada? Deus trabalha com princípios, com cumprimento de princípios. Deus não vai infringir princípios para abençoar ninguém. Então, a ansiedade faz a gente agir antes da hora. Porque a gente está com pressa. Porque, observe, o ansioso, o estressado, ele anda sempre com pressa. Você nunca vai ver uma pessoa estressada e ansiosa andando devagar. Até para falar, ele vai falar, parece que está correndo, não é? Não respira, fala, não, observa. No telefone, no WhatsApp, vai ouvir um áudio, o áudio é 2.0. Então, são coisas do dia a dia. Então, pessoas assim querem atropelar tudo, gente. Então, quando a gente está no modo ansiedade, no modo estresse, a gente quer atropelar tudo. Inclusive, aquilo que Deus prometeu, a gente não quer esperar. Teve uma oportunidade, eu vou fazer do meu jeito. Mas a gente viu que tem consequências. Então não dá para viver assim. E também viver com estresse e ansiedade, a gente não tem coração que aguente. Não tem coração que aguente, porque quando a gente entra no modo estresse e ansiedade, eu já falei com vocês aqui, vou falar de novo, a gente libera hormônios no cérebro, que é o cortisol e a adrenalina, que eles são tóxicos para o nosso corpo em excesso. Entende? Então, a Bíblia diz o que lá em Isaías? Que Deus trabalha para os seus enquanto a gente o quê? Dorme. Dormir não é estar parado, prostrado, mas é descansar. O que é descansar? Confiar. Se eu confio, eu não preciso gritar. Se eu confio, eu não preciso atropelar ninguém para alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida. Tá certo? Então, quando agimos para controlar as coisas, geramos consequências emocionais e espirituais também. Nós damos legalidades. No mundo espiritual também não é só na área emocional. Entendem? Então, para herdar a promessa, gente, não precisamos corromper o processo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. É Ele que vai cumprir. Não sou eu que tenho que dar um jeitinho para Ele cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, quando agimos para resolver o problema do nosso jeito, a gente fere as pessoas, a gente rompe com relacionamentos, porque a gente quer fazer do nosso jeito. E quando a gente faz do nosso jeito, a gente não respeita o outro, a gente não respeita a individualidade das pessoas, a gente não quer saber o que é que o outro está achando, o que é que o outro está pensando. Eu quero assim e ponto final. E o outro, onde é que fica? Porque aí foram duas pessoas feridas por Rebeca. O esposo dela, Isaac, que ela enganou, e o filho ainda perdeu o outro filho. Então, olha quantos laços rompidos. Porque eu tenho certeza que o relacionamento dessa família não foi mais o mesmo. Não tinha como ter mais confiança.
A confiança foi quebrada. Como eu já falei, repetimos aquilo que vivemos na infância. Se viemos de um lar onde era cheio de pessoas estressadas, onde era um lar de gritaria, de confusão, de medo, de pânico por tudo, isso é que a gente vai repetir na nossa vida. Mas é por isso que vocês estão aqui hoje, não para repetir mais, mas para acordar, para mudar de rota. O convite hoje aqui dessa terapia não é só para você entender o que é, mas é um convite para você mergulhar dentro de si e mudar de rota. Porque ainda tem tempo de mudar de rota, enquanto a vida ainda tem esperança. Tá certo, minhas lindas? Então, vamos nos perguntar, será que eu estou tentando resolver algo? Será que eu estou tentando controlar algo, controlar as pessoas por medo? Quantas mulheres fiscalizam a vida do marido, o celular, controladoras com os filhos, por medo? Será que vale a pena, gente? Será que vale a pena a gente ter relacionamento com qualquer pessoa baseado no medo? Será que vale a pena eu saber que que um filho só me obedece porque tem medo de mim? Que alguém só faz aquilo que eu peço porque tem medo de mim? Eu não acho que isso seja uma coisa legal. Não é legal. Porque na primeira oportunidade onde a pessoa se sentir livre, ela vai embora. Porque ela está se sentindo presa por medo. E ela não está ali por amor, não está ali por afeto. Não está ali porque a minha presença é agradável, porque eu tenho algo de bom para oferecer. Então vamos repensar no dia de hoje, como é que tem sido as nossas relações? Será que é baseado no amor, no afeto, no carinho, na cumplicidade, em quem nós somos de verdade, como mulheres, ou no medo? Ou porque a gente impõe o medo às pessoas? Vamos pensar nisso? Então, onde a vontade humana dominar, Deus não está presente. Onde a vontade humana domina, Deus não está presente. E onde existe o controle forçado, não há espaço para a direção do Espírito. Se eu já estou no controle da minha vida, eu vou fazer do meu jeito, eu sei o que estou fazendo, não tem espaço para o Espírito Santo me dominar, para o Espírito Santo me direcionar, porque eu já acho que eu estou fazendo a coisa certa, porque eu já acho que eu estou no caminho certo, não é isso? Então, o que é que Rebeca nos ensinou? Que nem toda ação é fé. Às vezes não é fé, às vezes é só o nosso temperamento, como eu falei para vocês, gritando, querendo assumir o controle, querendo mostrar que sabe, que tem iniciativa, que tem experiência de vida, que consegue resolver. Às vezes, gente, é o nosso orgulho, o nosso ego, essa carne pecaminosa, adâmica, que está querendo assumir o controle. Entende? Nem toda pressa é direção. Às vezes, você só falou em pressa, vamos pensar em carro. Às vezes o carro está em alta velocidade. Às vezes ele nem vai conseguir chegar no destino. Porque a velocidade é tão grande que pode acontecer um acidente. É melhor ir devagar, e constante e seguro. Então, nem toda pressa é direção. Às vezes a pressa te faz sair do caminho. Às vezes a pressa nos faz sair do caminho. E a minha pergunta para vocês mais uma vez é: será que a pressa tem nos feito sair do caminho? Sair do centro da vontade de Deus? Vamos pensar essas coisas aqui. Porque essa terapia hoje aqui é para vocês pensar. E esse pensamento gerar uma mudança dentro de nós, porque nada adianta a gente assistir essa aula e a gente não refletir e a gente não trazer para as nossas vidas para que haja ali uma mudança, não é verdade? Em nossas vidas. Então, nem toda vitória imediata vale a pena. Porque às vezes essa vitória imediata tem perdas, e é perdas da confiança, é perda do vínculo de uma pessoa,
é quebra de princípios, como a gente já falou, e aí eu estou fugindo do centro da vontade de Deus. Então, vamos lembrar, gente, que Deus, Ele já tem um plano para cada um de nós, que a gente só precisa confiar, que se Ele prometeu, no tempo certo e com os meios certos, Ele vai cumprir. Mas nunca queira apressar as coisas, nem querer cumprir um plano de Deus com métodos errados, porque terão consequências. Tá certo? Então, a minha pergunta para vocês mais uma vez é: e vocês vão continuar tentando controlar as coisas ou vão descansar em Deus? É uma escolha que só pode ser nossa. Deus não pode escolher isso por mim nem por vocês. Descansar ou ficar no controle só cabe a mim e a vocês escolher. Deus não pode escolher isso por a gente. Às vezes Deus quer fazer tantas coisas por nós, mas às vezes o fato da gente não estar fazendo a nossa parte, que é descansar nele, que é confiar, impede que ele trabalhe. Porque onde tem ansiedade, gente, onde tem medo, onde tem estresse, não tem lugar para fé, não tem lugar para confiança. Então, ou a gente vive com medo, ou a gente vive estressada, ou ansiosa, ou a gente vai ter confiança em Deus, ou a gente vai ter fé em Deus. Isso tudo não tem como andar junto. Entende? Que são coisas totalmente contraditórias, não tem como andar juntos. E a gente vai ver que lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,7, ele fala que Deus não nos deu um espírito de medo, observe, mas de poder e equilíbrio. Gente, aqui acabou de dizer Paulo para Timóteo que o medo ele é um espírito. Então, se o espírito do medo hoje tem travado a vida de vocês, se esse espírito de medo em excesso tem tentado controlar os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas ações, está na hora de levar isso diante de Deus. Que vocês não sejam controladas pelo medo, mas que vocês sejam controladas pelo Espírito Santo. Eu fui uma pessoa que fui muitos anos controlada pelo medo, gente. Desde pequenininha, como eu falei com vocês desde o início, o ambiente favoreceu que eu tivesse medo de tudo. Eu acho que eu era uma pessoa que eu tinha medo até da minha sombra. Eu tinha medo de tudo, gente. Olha, eu era uma criança que eu tinha medo de todos os bichos que vocês pensarem. Eu tinha medo de carreta. Quando eu vi uma carreta, podia me segurar que eu corria. E esse medo aqui de carreta levou anos. Eu vim perder esse medo, eu já tinha 25 anos de idade. Eu passava do lado de uma carreta no carro como carona e o coração, o medo ali terrível, imaginário, que a carreta não ia fazer nada comigo. Mas eram os medos que eu tinha dentro de mim. Então eu fui vencendo. E eu já venci muitos medos e eu sei que a gente tem que continuar vencendo dia após dia. Tive que vencer o medo de falar em público, venci o medo de dirigir, que eram os piores medos que me travavam. Eu já desmaiei por apresentação na escola, para vocês terem ideia de tanto medo. Então, quando eu fui tratando cada dessas coisas, hoje eu não sinto mais nada disso.